Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo breve. Eu queria trazer um tema para a gente meditar na palavra de Deus, uma curiosidade. O tema dessa mensagem é Marcados para Morrer. Marcados para Morrer. E eu estava lendo os jornais e achei interessante duas notícias de graves acidentes. Bem aqui nesse tempo de pandemia, 2020 e 2021. Dois acidentes bem parecidos. Então eu vou ler agora notícias em novembro de 2020. Uma batida de ônibus e um caminhão aconteceu aqui no Brasil, entre a cidade de Itaguaí e Taguarituba. Um grave acidente que deixou 41 pessoas mortas. E no Brasil, hein? E este foi considerado o maior acidente do ano nas rodovias do estado de São Paulo, com poucos sobreviventes. E olha só que interessante, os passageiros do ônibus estavam indo ao trabalho. Logo cedo, de manhã, estavam todos trabalhando numa empresa, numa fábrica. Todos, 41 mortos. E o motorista do caminhão morreu também. Eu achei interessante essa notícia, eu acompanhei na época, agora eu lembrei dela. E um ano depois, no mesmo mês, novembro de 2020, aconteceu esse acidente. Em novembro de 2021, agora na Europa, um acidente parecido com ônibus. 45 pessoas morreram num acidente de ônibus na Bulgária. E as vítimas não estavam indo a trabalho, eram turistas, estavam vindo da Macedônia para a Turquia. Estavam indo da Macedônia para a Turquia e morreram todas carbonizadas. Somente 7 pessoas conseguiram pular do ônibus em chamas e sobreviveram. Também foi considerado o pior acidente rodoviário da história do país, na Bulgária. E vendo essas notícias, coincidência, né, no mesmo mês, no ano seguinte, 2020 e 2021, pessoas foram marcadas para morrer naquele dia. Olha só, 41 pessoas aqui no Brasil morreram num só dia e 45 pessoas morreram num só dia lá na Bulgária, nesses 2 anos aí. Eu tô falando só esses 2 acidentes, mas acidentes tem por todos os lados. Tem acidentes de avião, de carro, pessoas morrem todos os dias, pessoas nascem todos os dias, pelo mundo afora. E pensando de modo coletivo, né? Pensando em todas as pessoas que nascem e morrem no planeta Terra, eu tenho uma certeza que Deus sabe exatamente onde as pessoas vão nascer e onde elas vão morrer e como vão morrer em toda parte do mundo. Nós não temos essa certeza, mas Deus tem. Por isso eu queria ler um versículo muito interessante dentro dessa mensagem, Marcados para Morrer, porque tanto eu como você que está ouvindo essa mensagem, nós também temos um dia marcado. Nós tivemos um dia marcado para nascer e temos um dia marcado para morrer. Então fique ligado. Olha só, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 24. Do 24 a 31 eu vou ler. Olha só que interessante. O Deus, Paulo que faz essa revelação, o apóstolo Paulo escrevendo e conversando com o pessoal de Atenas, que ele estava pregando o evangelho, algumas pessoas cercaram ele para conversar e ele solta essa. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Olha só que interessante, Deus sabe exatamente onde as pessoas vão nascer, em que país vão nascer, em que cidade vão se estabelecer, em que dia que elas vão nascer e em que dias que elas vão morrer. E olha só, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, em
todo lugar do planeta se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí Paulo aproveita para evangelizar o povo lá da Grécia, ainda diz que Deus criou todas as coisas e traz essa revelação. Isso é interessante, porque Deus não tem problema nem com a vida, nem com a morte. Nós, seres humanos, sim, nós tememos a morte. Nós não pedimos para nascer e nós não queremos morrer. É difícil encontrar alguém que quer morrer, muito difícil. Nem mesmo aquela pessoa que tenta se suicidar, na verdade ela não está querendo tirar a vida, ela está querendo tirar a dor que está dentro dela, e ela não consegue, ela tira a vida. E de modo individual, Deus sabe o término de nossos dias também. Olha só os Salmos de Davi, Salmo 139, do 15 ao 16, também vou ler. O Senhor, Davi está dizendo, o Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Como a semente que cresce debaixo da terra, antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha só Davi fazendo uma revelação interessante, que Deus conhece todos os dias da vida dele, o início e o fim da vida dele. Então, trazendo umas perguntas para reflexão, para nossa reflexão. Quem planejou a nossa vida? Olha, Deus planejou a nossa vida. Todos os nossos dias estão contados? Sim. A nossa vida tem um início e tem um fim? Sim. Somos marcados para morrer? Sim. Tivemos um dia marcado para nascer e todos nós também temos um dia marcado para morrer. Tudo isso acontece com a permissão e o propósito de Deus. Ou seja, nós não pedimos para nascer, mas quando estamos vivos, nós sabemos que vamos morrer. E que dia vamos morrer? Não sabemos. A vida tem início? Tem meio e fim. E às vezes a gente acha que já estamos no fim e ainda estamos no meio. De que forma que gostaríamos de morrer? Não tem como saber disso. Não tem. Por que não tem como saber disso? Porque a nossa vida não está nas nossas mãos, não está no nosso controle. Está nas mãos de Deus. Então adianta ficar pensando no nosso futuro? Adianta pensar no dia da nossa morte? Não adianta. Eu também gosto desse conselho de Jesus que está em Mateus, Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 6, versículo 33, 34. Olha só o que Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está nos alertando. Vivemos. Então é melhor nem pensar no amanhã. Não, pois o amanhã a Deus pertence. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por que ele diz basta a cada dia o seu próprio mal? Porque cada dia já tem a sua porção de maldade. Nós estamos vivendo no hoje, já tem a porção de maldade. Você pensar no amanhã, vai juntar a maldade de amanhã, momentos ruins, do que é mal. E você já percebeu, tem dias que o mal chega sem te avisar. Tem dias que é de manhã, tem dia que de manhã você está legal, à tarde já acontece algo que vai te deixar mal. Às vezes, se você está legal de manhã, está legal à tarde, acontece algo à noite. E assim por diante. A vida é assim, é uma constância, né? Às vezes é más notícias, às vezes você fica doente, às vezes é uma doença, às vezes é acidente, às vezes é uma notícia triste, é a morte de algum parente, um amigo, um familiar. Sempre tem más notícias, tem porção de maldade no dia, tem muita coisa acontecendo. E como se preparar para o dia mau? Tem jeito de fazer isso? Eu quero me preparar para os dias maus. Tem como você saber se o dia de amanhã vai ser legal, vai ser pior, vai ser bom, vai ser mal? Não tem. Então Deus já disse, Deus não tem nenhum problema com a morte e nem com a vida.
para Deus, se vivemos ou morremos, somos dele. Romanos 14, 8, outro versículo para a nossa reflexão. Romanos capítulo 14, versículo 8, repetindo: porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos dele, somos dele. A única coisa que Deus pede é a responsabilidade pelo nosso modo de vida aqui na terra. Nós devemos entender que somos de Deus, somos criação de Deus, estamos na mão do Criador, não temos controle do tempo, das coisas, do que vai acontecer, do amanhã, não temos esse controle. Nós só precisamos saber que nós fomos criados para servir o nosso Deus. E é isso. Se você entender que você foi criado para servir a Deus, a tua vida vai começar a ter sentido. Porque nós vamos prestar conta da nossa vida que vivemos para Deus, seja por conta dos nossos atos, comportamentos, procedimentos. E Jesus já disse isso claramente nos evangelhos, que você vai ver que o que tira a nossa paz é as ansiedades, é as preocupações. É isso que divide a mente. É o antes e o depois. É por isso que a ansiedade hoje é a mãe de todas as neuroses. As pessoas ficam adoecidas por causa da ansiedade, porque não entendem como vai ser o amanhã. Elas não entendem as coisas que estão acontecendo, as preocupações, o mundo como está. E se a gente ficar ansioso, preocupado, a mente vai ficar dividida. Ela vai ficar presa no que vai acontecer, presa ao futuro, com medo, com preocupações, com depressão, ansiedade. E às vezes a mente também fica presa também às feridas do passado. Então a ansiedade é terrível. O que tira o foco da nossa vida muitas vezes é a ansiedade e a preocupação. Tira nossas forças para viver o presente, sabota a nossa saúde física e tudo descamba para o emocional e espiritual. Já viu aquele ditado? Ninguém morre de véspera? Pois é, ninguém morre de véspera. Já ouviu esse ditado? Eu já ouvi muito. Mas saiba que somos marcados para morrer. Tudo bem, somos marcados para morrer. Então, enquanto estivermos vivos, o que a gente precisa fazer? Entender que somos de Deus, somos criados por Deus para uma missão aqui na terra, para sermos portadores da paz. E se um dia a nossa morte chegar, lembre-se, vamos para o Senhor. A salvação estará tão próxima e que alegria podemos escutar de Deus na prestação de contas pessoal de cada um. Você já imaginou você chegar no teu dia marcado para morrer? A gente não sabe. Tem gente que se pudesse escolher um tipo de morte, eu acho que o que passa para nossa cabeça, o melhor jeito de morrer é estar dormindo, né? Sonhando. Eu estou sonhando um sonho bom e de repente eu morro e não sinto dor, não sinto nada. Talvez esse seria o ideal, né? Se a gente pudesse escolher o tipo de morte que a gente vai ter, mas infelizmente nós não temos escolhas. A gente não sabe se vai morrer de enfermidade, se vai morrer em acidente, se vai morrer na velhice. Não tem como. Então, o bom é a gente saber que quando o dia chegar, quando o nosso dia chegar, e ouvir de Deus isso daqui, ó: muito bom, servo bom e fiel. Você usou o teu tempo sabiamente na terra. Você usou bem seus dons e talentos. Você usou bem seus recursos. O seu tempo foi bem aproveitado na terra. Você foi pacificador. Você amou as pessoas como deveria amá-las. Você praticou a bondade, a justiça, a paz e o amor. Você teve bons relacionamentos com todos. E por aí vai. As palavras de Deus sobre nós serão agradáveis. Por isso preste atenção nesse versículo de Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. É isso. Fique ciente que um dia tudo acaba. Aqui nessa vida que nós vivemos é uma vida passageira. É como uma neblina e passa rápido. É isso. Fique ciente que um dia tudo acaba e seremos marcados para morrer. A Bíblia afirma que viemos do pó e ao pó voltaremos. Gênesis 3,19. E a morte não é o fim.
O Evangelho nos garante que existe uma eternidade com Deus. Portanto, se existe uma eternidade com Deus, não se preocupe com a morte. Você não pediu para nascer e você não pede para morrer. Quem sabe os seus dias é Deus, está tudo contado, está no plano dele, está no propósito dele. Então, Eclesiastes 12:1, para finalizar essa mensagem, Eclesiastes 12:1 tem uma mensagem interessante. O rei Salomão escreveu isso aqui: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Sabe qual é os anos que a gente pensa que não tem mais satisfação? Na velhice. Na velhice. Quando é jovem, a gente tem vigor, tem saúde, tem vontade, a gente está... Mas o tempo vai passando, a idade vai passando, aí vem os dias difíceis. E hoje, muito mais difícil ainda. Quem está vivo nos dias de hoje sabe que os anos que vão passando cada vez mais difícil. É ano, e junto a essa pandemia, essas coisas que vão acontecendo que a gente não entende, pessoas morrendo, as coisas ficando difíceis em qualquer área, social, política, moral, tudo vai ficando mais difícil, mais estreito. Então lembre-se, Eclesiastes é muito interessante, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho mais satisfação nesses anos, não tenho mais contentamento. Eclesiastes, concluindo, Eclesiastes 12:6-7. Sim, lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Que interessante, né? Deus aguarda o nosso espírito. Deus aguarda o nosso espírito. Então, lembre-se, você tem um dia, houve um dia para você nascer e haverá um dia para você morrer. Saiba que Deus espera você. Teu espírito, Ele está esperando teu espírito está pronto. É a carne que é fraca, a carne ainda, as emoções, a nossa alma está presa a muitas coisas aqui da terra. Mas um dia tudo isso passa, tudo isso se acaba. Então não tenha problema com a morte. Deus não tem, nós temos medo da forma que vamos morrer, nós temos medo de muitas coisas. É muito difícil encontrar alguma pessoa que diz e bate no peito, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo da morte não. A gente não sabe, muita gente não sabe para onde vai, mas nós vamos voltar para Deus e vamos prestar contas. Então antes que chegue o dia marcado para você morrer, lembre-se do seu Criador. Tá aí, mais uma mensagem, lembre-se do seu Criador, obedeça a Ele. Entenda que você foi criado para Ele e a sua vida só tem sentido quando você descobrir que você foi feito para Ele, para fazer a vontade dEle, não a sua. E você fazendo a vontade de Deus, você encontra sentido para a sua vida. Se você entrega a vida para Deus, a tua vida vai ter sentido. E não importa mais o dia da sua morte, você vai ficar contente sabendo que um dia você vai voltar para o Senhor. E a vida é eterna. Nós nascemos para ser eterno. É Deus que colocou a eternidade dentro do nosso coração. Nós temos um grande anseio para viver para sempre. E obedecendo a Deus, a nossa vida vai ser mais bela, mais encantadora. A vida vai estar cheia de pensamentos bons, vida com Deus. Então, lembre-se do seu Criador, sempre, na juventude, na velhice, nos dias maus, nos dias bons. E não pense no amanhã. Não fique preocupado com o amanhã. Amanhã só a Deus pertence. Somos marcados para morrer? Tudo bem, que morreremos então obedecendo ao Senhor. É isso. É mais uma mensagem que eu deixo aqui para a tua reflexão. Muito obrigado pelo entendimento. Se você entendeu, glória a Deus pelo seu entendimento. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu. Lembre-se do seu Criador, porque nós fomos marcados para viver e marcados para morrer com Ele. Vamos voltar para Ele e prestaremos conta de tudo, dos nossos atos, dos atos bons e dos atos maus. E é isso. Um abraço a todos. Até mais. Valeu. Obrigado.